Pedro andando sobre as águas. Durante muito tempo, essa história foi apresentada como um milagre destinado a provar quem Jesus era. Mas, nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, descobri que existe uma camada muito mais profunda escondida nesse episódio. Talvez Pedro nunca tenha representado apenas um discípulo, e talvez o mar nunca tenha sido apenas um pedaço de água agitado pelo vento. Se isso for verdade, então essa passagem está descrevendo algo que acontece dentro de você todos os dias, mesmo que nunca tenha percebido. Existe uma pergunta que quase ninguém faz ao ler essa narrativa. Pedro realmente afundou por causa das ondas, ou as ondas apenas revelaram algo que já havia mudado dentro dele? Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente o significado da passagem. Porque se o problema nunca foram as águas, então talvez você também nunca tenha sido derrotado pelas dificuldades da sua vida. Talvez exista outra causa, muito mais silenciosa, que determina quando alguém permanece firme ou começa a afundar diante das circunstâncias. É por isso que esta história continua tão viva. Ela não fala apenas de um acontecimento ocorrido há milhares de anos, mas de um conflito que acontece sempre que uma pessoa decide assumir uma nova identidade. Nas obras de Neville, encontramos repetidamente a ideia de que o mundo exterior apenas espelha o estado de consciência que ocupamos. Enquanto esse estado permanece firme, as aparências perdem o poder de determinar nossa experiência. O verdadeiro desafio começa quando os sentidos tentam convencer a mente de que aquilo que ela assumiu não pode ser verdade. Se esse tipo de descoberta faz sentido para você, inscreva-se no canal e permaneça conosco até o fim. Aqui você é constantemente lembrado de que a consciência antecede a realidade e que muitas passagens da Bíblia escondem mapas psicológicos capazes de transformar completamente a forma como você enxerga a própria vida. Compartilhe também este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma tempestade interior. Às vezes, uma única compreensão pode mudar a direção de uma existência inteira. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até 33, Pedro deixa o barco e começa a caminhar sobre as águas. Durante alguns instantes, aquilo que parecia impossível acontece naturalmente. Mas existe um detalhe curioso. O texto não diz que o vento apareceu apenas depois que ele saiu do barco. O vento já estava ali, as ondas também. Então, o que realmente mudou entre o momento em que Pedro caminhava e o instante em que começou a afundar? A resposta para essa pergunta muda completamente a maneira de compreender essa passagem. A maioria das pessoas acredita que Pedro perdeu o milagre porque lhe faltou força ou porque a tempestade se tornou mais intensa. No entanto, o próprio texto bíblico conduz a uma conclusão diferente. O vento não recebeu mais poder do que já possuía. O mar não mudou sua natureza. O cenário permaneceu praticamente o mesmo. A verdadeira mudança aconteceu em um lugar invisível. Antes de qualquer passo afundar na água, algo começou a afundar dentro da consciência de Pedro. E é exatamente aí que esta passagem começa a revelar seu significado psicológico. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, percebi que a consciência nunca permanece neutra. Ela sempre está identificada com algum estado. Enquanto Pedro mantinha sua atenção na realidade que havia aceitado, ao responder ao chamado de Jesus, seus passos refletiam essa convicção interior. Mas a consciência possui uma característica delicada. Ela tende a se tornar aquilo que contempla. Quando a atenção abandona o estado assumido e passa a contemplar as aparências, inicia-se um retorno silencioso ao velho homem, aquele que sempre acreditou estar limitado pelo mundo visível. É justamente por isso que Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30, descreve um detalhe aparentemente simples, mas decisivo. Pedro viu o vento forte e teve medo. O texto não afirma que o vento o empurrou para baixo. Também não diz que as águas perderam a capacidade de sustentá-lo. A sequência é reveladora. Primeiro ele vê, depois teme. Somente então começa a afundar. A ordem dos acontecimentos revela um princípio profundo.
A experiência exterior acompanha a direção assumida pela consciência e não o contrário. Essa compreensão ganha ainda mais força quando lembramos de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé, e não por vista. Neville não interpretava essa passagem como um convite ao esforço religioso, mas como um princípio da imaginação criadora. Viver pela vista significa permitir que os sentidos ditem quem você é. Viver pela fé significa permanecer fiel ao estado interior escolhido, mesmo quando o mundo ainda não o confirma. A diferença entre caminhar e afundar nasce exatamente nesse ponto invisível, onde a identidade decide em qual realidade irá permanecer. Talvez agora você comece a perceber que esta história não descreve apenas um homem enfrentando uma tempestade, mas 2 modos completamente diferentes de viver. Um deles concede autoridade absoluta às circunstâncias. O outro permanece ancorado em uma realidade interior que ainda não depende da aprovação dos sentidos. E é justamente nesse contraste que surge uma pergunta ainda mais profunda. Se o verdadeiro perigo nunca esteve nas ondas, por que a mente humana insiste em lhes entregar tanto poder? Quando Neville Goddard afirmava que a imaginação cria a realidade, ele não estava sugerindo que as circunstâncias deixariam de existir. O que ele ensinava era algo muito mais profundo. As circunstâncias só adquirem o significado que a consciência lhes concede. Essa é a chave que transforma completamente a história de Pedro. O vento continuava soprando, as ondas permaneciam agitadas, mas nenhuma delas possuía autoridade própria. A única autoridade capaz de determinar sua experiência era o estado de consciência que ele escolhia ocupar naquele instante. É por isso que Lucas, capítulo 17, versículo 21, se torna indispensável para compreender esse episódio. Quando Jesus declara que o reino de Deus está dentro de vós, ele desloca completamente o centro do poder. O reino não é um lugar para onde se vai, mas um estado interior a partir do qual se vive. Enquanto Pedro caminhava a partir desse reino, as águas deixavam de representar um limite. Mas, quando sua atenção voltou a buscar segurança no mundo visível, ele abandonou silenciosamente o lugar onde o verdadeiro poder sempre esteve. Perceba como isso acontece também na vida cotidiana. Você assume a identidade de alguém próspero, mas basta surgir uma conta inesperada para acreditar novamente na escassez. Assume a identidade de alguém amado, mas uma mensagem sem resposta parece suficiente para despertar o abandono. Assume a identidade de alguém saudável, mas um pequeno sintoma faz renascer antigos medos. Em todos esses momentos, as circunstâncias não criam um novo estado. Elas apenas oferecem um convite para que você retorne ao estado antigo, aquele que imaginava já ter deixado para trás. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que esse retorno raramente acontece de forma brusca. Ele começa com um pequeno desvio da atenção. Primeiro, você observa a aparência. Depois começa a interpretá-la como uma verdade definitiva. Em seguida, passa a sentir como se ela tivesse autoridade sobre sua identidade. Quando percebe, já está reagindo ao mundo como a antiga versão de si mesmo. O afundar não acontece de repente. Ele começa no instante em que a consciência deixa de permanecer fiel àquilo que havia assumido como verdadeiro. Essa percepção muda completamente a pergunta que costumamos fazer diante das dificuldades. Em vez de perguntar por que a tempestade apareceu, talvez a questão seja outra. Em que momento você começou a acreditar que ela podia definir quem você é? Porque, se Pedro não perdeu a capacidade de caminhar ao surgirem as ondas, então talvez você também nunca tenha perdido o poder criador da consciência. Talvez apenas tenha permitido que a aparência falasse mais alto do que a voz silenciosa do estado que escolheu habitar. Existe um momento decisivo na narrativa em que Jesus não repreende o vento, nem acusa o mar de ser o responsável pelo que aconteceu. A pergunta dirigida a Pedro revela onde estava o verdadeiro conflito. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Em uma leitura superficial,
isso parece apenas uma cobrança. Mas nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa pergunta assume outro significado. Ela não condena Pedro. Ela expõe o instante exato em que sua consciência deixou de permanecer identificada com o estado que havia tornado possível caminhar sobre as águas. É justamente aqui que Romanos capítulo 12, versículo 2, ilumina essa passagem de maneira extraordinária. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação não acontece quando o mundo muda, mas quando a consciência abandona uma identidade antiga para habitar uma nova. Pedro havia experimentado por alguns instantes a mente daquele que já não era governado pelas aparências. Entretanto, a antiga maneira de interpretar a realidade ainda permanecia viva. Bastou voltar a olhar para ela como verdade para que o velho estado retomasse o comando. Neville ensinava que assumir um novo estado não é o maior desafio. O verdadeiro desafio é permanecer nele quando tudo ao redor parece contradizê-lo. Esse período de aparente contradição não representa um fracasso da imaginação. Representa o momento em que a identidade está sendo testada pela própria tendência da mente de retornar ao que sempre lhe pareceu familiar. É por isso que tantas pessoas acreditam que perderam sua capacidade de manifestar, quando, na realidade, apenas interromperam a permanência necessária para que o novo estado se consolidasse. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Há dias em que acorda convencido de quem decidiu ser. Fala, pensa e sente a partir dessa nova identidade. Então surge uma notícia inesperada, uma crítica, um atraso, uma perda ou uma dificuldade financeira. Aos poucos, sem notar, a atenção abandona o estado assumido e passa a negociar novamente com as aparências. Nesse instante, o problema não está na circunstância em si, mas na autoridade que ela recebe dentro da consciência. É ali que muitas manifestações deixam de amadurecer antes mesmo de florescer. Quanto mais essa história se aprofunda, mais difícil se torna enxergá-la apenas como um relato do passado. O barco começa a representar a antiga sensação de segurança. O mar revela o mundo instável das aparências. O vento simboliza todas as vozes que tentam convencer você de que sua realidade interior não é suficiente. E Pedro passa a representar cada pessoa que ousa viver a partir de uma nova consciência. Mas ainda precisa descobrir por que, mesmo depois de dar os primeiros passos, existe algo que insiste em puxá-la de volta para a antiga versão de si mesma. Quanto mais se observa essa passagem, mais evidente se torna que Jesus jamais tentou convencer Pedro de que o vento não existia. O vento era real para os sentidos, assim como as ondas eram reais aos olhos. O que Jesus revela é algo muito mais profundo. Aquilo que os sentidos chamam de realidade não possui a palavra final sobre a experiência humana. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, compreendi que a consciência não é uma vítima das aparências. Ela é a causa invisível que mais cedo ou mais tarde dará forma ao mundo que parece tão sólido. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé de maneira tão diferente daquilo que normalmente se imagina. A fé não aparece como um esforço para acreditar em algo improvável, mas como a certeza daquilo que ainda não foi visto pelos sentidos. Neville via essa passagem como uma descrição do estado assumido. Quando uma pessoa aceita internamente uma nova identidade e permanece nela, ela deixa de depender das evidências externas para confirmar quem é. A realidade visível torna-se consequência e não condição para permanecer nesse estado. Observe como isso altera completamente a maneira de enfrentar uma dificuldade. Quando alguém acredita que precisa esperar a tempestade terminar para recuperar a paz, está concedendo às circunstâncias o direito de determinar seu estado interior. Mas, quando compreende que a consciência vem antes da experiência, a ordem se inverte. Primeiro nasce a paz. Depois o mundo começa, pouco a pouco, a refletir essa paz. O exterior deixa de ser o comandante da vida e passa a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu, o de espelho daquilo que acontece silenciosamente dentro de você. Essa, talvez,
seja uma das ideias mais desafiadoras de Neville Goddard, porque ela transfere completamente a responsabilidade para a consciência. Não significa negar os problemas, fingir que eles não existem ou viver distante da realidade. Significa reconhecer que nenhum acontecimento possui autoridade para definir sua identidade sem o consentimento da sua própria mente. As ondas podem continuar se movendo, o vento pode continuar soprando. Ainda assim, existe um lugar dentro de você onde nenhuma tempestade consegue entrar, e é desse lugar que nasce toda a verdadeira transformação. Se esta compreensão está ampliando a forma como você enxerga essa passagem, escreva nos comentários a afirmação: eu permaneço no estado que escolhi assumir. Esse simples gesto não serve para convencer ninguém, mas para lembrar a si mesmo da decisão que está tomando hoje. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma tempestade interior. Muitas vezes, o que parece ser o fim da caminhada é apenas o momento em que a consciência precisa lembrar onde sempre esteve o verdadeiro poder. Existe um detalhe que costuma passar despercebido nessa narrativa. Quando Pedro começa a afundar, Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Em uma leitura superficial, isso parece apenas um ato de resgate. Mas, estudando profundamente as obras de Neville Goddard, essa cena revela algo muito mais profundo. A presença de Jesus simboliza o Eu Sou, a consciência divina que jamais abandona o homem. O estado pode ser esquecido por um instante, mas a verdadeira identidade nunca deixa de existir. Ela permanece disponível, aguardando apenas que a atenção volte para ela. João capítulo 14, versículo 20, oferece a chave para compreender esse momento. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Essa declaração dissolve a ideia de separação. Se Deus habita na consciência do homem, então o auxílio de Jesus não vem de um lugar distante. Ele surge do despertar para aquilo que sempre esteve presente. Pedro não precisava encontrar um novo poder. Precisava apenas retornar ao estado de consciência do qual havia se afastado ao conceder mais autoridade ao vento do que a presença do Eu Sou. Essa compreensão transforma completamente a forma de interpretar as crises da vida. Talvez você tenha pensado que perdeu oportunidades, relacionamentos, prosperidade ou paz porque falhou em algum momento. No entanto, essa passagem sugere outra possibilidade. O poder criador não desapareceu. A identidade divina não foi retirada de você. O que aconteceu foi apenas um deslocamento da atenção. A consciência começou a habitar novamente um estado antigo, alimentado pelo medo e pelas aparências. E, da mesma forma que esse deslocamento aconteceu, ele também pode ser revertido. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que persistir não significa lutar contra a realidade visível. Persistir significa voltar, repetidas vezes, ao sentimento de já ser aquilo que você escolheu assumir. Esse retorno não depende de emoção intensa nem de perfeição constante. Depende de decisão. Sempre que a mente tentar convencê-lo de que as circunstâncias possuem a última palavra, você pode recordar que Pedro voltou a ficar de pé, não quando o vento cessou, mas quando a consciência voltou a responder ao chamado da presença que nunca havia deixado de sustentá-lo. Talvez seja exatamente aqui que a história comece a revelar sua camada mais profunda. O maior perigo nunca foi a tempestade, nem as ondas, nem o vento. O maior perigo sempre foi esquecer quem caminhava sobre as águas antes mesmo de olhar para elas. E se isso é verdade, então ainda resta uma pergunta decisiva. Se Pedro representa cada um de nós, qual é o verdadeiro significado de caminhar sobre as águas nos dias de hoje? A resposta final reúne todas as peças desse quebra-cabeça e muda para sempre a maneira de ler essa passagem. Depois de percorrer toda essa jornada, a pergunta do título começa a revelar um significado muito maior. Caminhar sobre as águas nunca representou viver uma existência sem problemas. Representou viver sem permitir que os problemas definissem sua identidade. As águas continuam sendo águas. O vento continua soprando. As circunstâncias continuam mudando.
O verdadeiro milagre acontece quando a consciência permanece estável em meio ao que é instável. É exatamente isso que Neville Goddard ensinava ao falar sobre permanecer fiel ao estado assumido, independentemente das evidências apresentadas pelos sentidos. Perceba como todos os símbolos dessa passagem agora começam a se unir naturalmente. O barco representa a antiga identidade que buscava segurança apenas no conhecido. O mar representa o mundo das aparências, sempre em movimento e incapaz de oferecer estabilidade permanente. O vento simboliza as opiniões, os medos, os diagnósticos, as notícias e todas as vozes que tentam convencer você de que sua realidade interior não possui valor. E Pedro representa cada pessoa que decide viver a partir da consciência, mas descobre que o maior desafio não é dar o primeiro passo, e sim permanecer no estado que tornou esse passo possível. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que essa permanência não acontece por força de vontade, mas por familiaridade. Quanto mais frequentemente você retorna ao sentimento de já ser quem escolheu ser, mais natural esse estado se torna. Aos poucos, a antiga identidade deixa de parecer confortável, enquanto a nova passa a ser o lugar onde sua consciência repousa espontaneamente. É nesse momento que a tempestade perde sua autoridade. Não porque desapareceu, mas porque já não encontra uma mente disposta a aceitá-la como dona da realidade. Talvez seja por isso que você permaneceu até aqui. Nem todos têm coragem de questionar interpretações que carregaram durante tantos anos. Permanecer nesta jornada exige disposição para trocar respostas prontas por uma compreensão mais profunda da própria consciência. Aqui, você não é convidado a acreditar cegamente em novas ideias, mas a observar sua própria experiência com mais honestidade. Se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também busca compreender a Bíblia como um mapa da transformação interior. Cada pessoa despertada amplia a possibilidade de outras também despertarem. Agora, resta apenas uma última peça desse quebra-cabeça. Se Pedro não afundou por causa das águas, se o reino sempre esteve dentro dele, e se o Eu Sou jamais o abandonou, então a história aponta para uma verdade ainda mais profunda sobre a própria identidade humana. É somente quando essa última peça encontra seu lugar que o título explode em significado. E você percebe que essa narrativa nunca falou apenas de Pedro. Desde o início, ela sempre esteve falando de você. Agora todas as peças finalmente se encaixam. Pedro não afundou porque o vento ficou mais forte. Não afundou porque as ondas venceram sua coragem. Também não afundou porque Deus decidiu retirar seu poder naquele instante. Ele começou a afundar quando concedeu às aparências uma autoridade que elas nunca possuíram. O verdadeiro afundar aconteceu primeiro na consciência. As águas apenas refletiram aquilo que já havia acontecido silenciosamente dentro dele. É por isso que essa história continua tão atual. Ela descreve o instante em que qualquer ser humano permite que o mundo exterior lhe diga quem ele é. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, compreendi que esta talvez seja uma das maiores revelações escondidas em toda a Bíblia. Pedro não representa um homem excepcional, vivendo um milagre impossível. Ele representa você sempre que decide assumir uma nova identidade. E as águas representam todas as situações que parecem desafiar essa decisão. Enquanto você permanece fiel ao Eu Sou que escolheu habitar, continua caminhando acima das aparências. Quando transfere sua identidade para aquilo que vê, ouve ou teme, começa a afundar antes mesmo que qualquer circunstância realmente mude. Talvez agora você nunca mais consiga ler essa passagem da mesma forma. Sempre que enfrentar uma dificuldade, a pergunta deixará de ser: como faço para eliminar esta tempestade? E passará a ser: em qual estado de consciência estou vivendo neste momento? Essa mudança parece simples, mas transforma completamente a direção da vida. Ela devolve o poder para o único lugar onde ele sempre esteve, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não no tempo, mas na consciência que escolhe, instante após instante, quem decidiu ser antes que o mundo ofereça qualquer confirmação. Se você chegou até este momento,
demonstrou algo raro. Vivemos em uma época em que muitos procuram respostas rápidas, mas poucos aceitam permanecer tempo suficiente para permitir que uma verdade amadureça dentro de si. Você fez exatamente o contrário. Permaneceu até que todas as peças se encontrassem. Isso revela uma disposição preciosa, a coragem de investigar a própria consciência. Aqui no Viva o Fim, este sempre será um espaço de acolhimento para quem deseja despertar não por orgulho de saber mais, mas pela humildade de continuar descobrindo aquilo que sempre esteve escondido à vista de todos. Antes de encerrar, escreva nos comentários: "Eu caminho pela consciência, não pelas aparências." Essa frase não muda sua realidade por si mesma. Ela apenas marca a decisão de permanecer fiel ao estado que você escolheu assumir. Se esta reflexão ampliou sua maneira de compreender a Bíblia e os ensinamentos de Neville Goddard, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que nenhuma tempestade possui autoridade para definir sua identidade. Porque a resposta do título sempre esteve diante de nós. Você não afunda quando surgem dificuldades. Você afunda apenas quando esquece quem realmente é.